Muita gente tem vontade de começar a plantar, mas fala: Carol, não tem sementes na minha região, não tem nenhuma floricultura, nenhum horto que venda material para jardinagem. Ou então a pessoa me fala: eu não sei por onde começar. Este é o vídeo em que eu vou te dizer por onde começar. Que tal pela sua despensa? Você nem precisa ser um grande especialista em plantas para saber que dentro de um tomate tem sementes. Agora que vem o nó, a gente se esquece que são as mesmas que a gente vai usar para fazer o pé de tomate nascer. A semente que você compra na cartela de sementes é exatamente removida de dentro de um fruto de tomate. Na sua despensa, na sua geladeira, você tem uma porção de outras plantas que produzem sementes e que a gente chama de comida, não é mesmo? Por exemplo, um pimentão. Quando eu abro um pimentão, o que eu vejo dentro dele, que normalmente é bem indigesto até, são, sementes, muitas sementes. A mesma coisa acontece com abóboras, com abobrinhas, com morangas, mini morangas, tudo que tem aqui dentro desses alimentos tão comuns na cozinha do mundo inteiro são sementes. Carol, tá, então qualquer uma dessas coisas que tem sementes dentro, se eu pegar a sementinha e plantar, vai dar certo? Não necessariamente, mas eu já vou te explicar. Antes de mostrar o passo a passo de como semear, deixa eu fazer um alerta. Não é tudo que você tem na despensa que você vai multiplicar desse jeito. Por quê? Isso aqui, por exemplo, um pé de alface. A gente colhe a planta quando ela ainda nem começou a produzir flores. Flor, isso mesmo. Essa é uma das dicas que eu vou ensinar durante o Rebrota, que é um curso gratuito de jardinagem, mão na massa, ou melhor, mão na terra, e que começa dia 27 de julho e vai até o dia 1º de agosto. Você vai ter a oportunidade de aprender a multiplicar as plantas que você tem em casa e também a conhecer uma porção de técnicas de jardinagem fáceis de aplicar. Como é que tira muda, como é que divide toceira, como é que planta, quais são as camadas do vaso, como aduba, como combate pragas e doenças. A gente vai falar um pouco de cada um desses grandes temas durante o Rebrota. O curso é gratuito, mas o link é fechado para quem tiver inscrito no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição. Aproveita para participar, porque vai ser um evento sem igual. Por que eu colho o pezinho de alface antes de dar flor? Porque quando a alface já está produzindo botões, as folhas, que são o gostoso, o crocante que eu quero na salada, estão horríveis. Amargas, leitosas, fibrosas, feias, pequenas. Então é interessante a gente saber um pouco sobre como as plantas crescem para entender por que não adianta eu pegar um rabanete e colocar na terra para ter um novo rabanete. Vou te explicar rapidão, porque isso aqui é uma raiz que a planta produz do meio para o fim da vida dela. Se eu colocar na terra, não só essas folhas vão ficar horríveis, como principalmente, se ela conseguir produzir novas folhas, ela vai usar o depósito de água e de nutrientes que ela tem aqui. Ou seja, você talvez tenha folhas, mas não rabanete. E não é bem isso que a gente quer. Carol, mas então como é que eu multiplico o rabanete? Por sementes. Quando a gente começa a planta a partir da semente, isso aqui é uma promessa. Não é garantia de que ela vá nascer. Existem alguns truques que a gente pode fazer para saber se tem mais chances de dar certo. Um deles é de colocar num copinho com água. Se as sementes boiarem, elas estão murchas. Não é imediato, você vai ter que deixar durante uns 30 minutinhos para ter certeza que elas hidrataram bem. Semente que não afunda tem uma bolsinha de ar onde deveria estar o embrião da semente. Por isso, só planta as que afundarem
depois de mais ou menos uns 30 minutinhos no copo com água. Muitas plantas têm sementes, mas como a gente colheu um pouco verde, não deu tempo das sementes madurarem. Essas daqui, dessa mini moranga, por exemplo, estão super verdes, mesmo que você colha direitinho, não vão dar certo. Em compensação, essas do pimentão estão lindas. Depois de colhidas, você só deixa elas secarem um pouco, porque elas têm uma espécie de uma baba que dificulta o enraizamento. A mesma coisa a gente faz com o tomate. Se você quiser tirar sementes dos tomates que você tem em casa, você vai pegar um pedaço de papel toalha e vai esfregar o tomatinho no papel, ó. Espalha bem as sementinhas e deixa secar à sombra por 1 ou 2 dias. Elas vão ficar assim. Quando a gente compra semente em pacotinho, a empresa garante para você que essas sementes vão ter determinada taxa de germinação. Claro que tem as mais difíceis e as mais fáceis. Por exemplo, esta variedade aqui de rabanete, sim, isso aqui é um rabanete preto com miolo branco, tem 98% de taxa de germinação. Depois de muitos e muitos testes, a Isla Sementes, que é a empresa que faz essa semente aqui, garante que 98% das sementes do pacotinho de fato germinam. Às vezes, você tem algumas variedades que são mais delicadas, então a taxa de germinação pode ser um pouco mais baixa. Assim como acontece com as borboletas, que produzem um monte de ovos para garantir que pelo menos uma ou outra lagartinha chegue à vida adulta, também nas plantas, quando a gente vê uma espécie produzindo muitas sementes, como um mamão, por exemplo, ou como um pimentão, a gente já tem uma pista de que talvez uma grande quantidade dessas sementes não germine com problema ou não consiga virar um pimentão bonito que nem esse, entendeu? Então, se tem muita semente, provavelmente tem uma grande margem de não dar certo, o que tá tudo bem. Então, memoriza isso. Se tem muita semente, pode ser que nem todas germinem e tá tudo bem, é assim mesmo na natureza, tá? O que eu vou fazer? Me garantir, plantar muitas para garantir que pelo menos uma ou outra dê certo. Rolinho de papel higiênico dobradinho, cortado e dobradinho embaixo, vira vaso, melhor, berçário. Eu vou pegar 3 sementinhas já secas, não esquece que elas têm que secar, e vou garantir um triozinho por rolinho. Aqui é bem importante lembrar que elas são muito frágeis. Se eu colocar muita terra em cima, elas vão soterrar antes de ter força para encontrar o sol. Então, ó, é esse bem pouquinho de terra que põe em cima, como se você estivesse salgando a comida. E aí, verdinho, faz um monte de rolinhos. Pega rolinho na vizinhança para você deixar uma fileira de bebês de tomate para germinarem, porque se um ou outro não der certo, você não vai ficar triste e vai entender que a natureza é o espaço da abundância. Eu vou falar sobre essas técnicas todas durante o Rebrota. Você vai praticar bastante, vai colocar a mão na terra comigo, eu aqui e você aí. Você vai perceber, inclusive, que o mundo da jardinagem ele é muito mais rico, muito mais curioso, muito mais mágico do que parece. Te encontro no Rebrota, dia 27 de julho. Link para se inscrever aqui embaixo. Um beijo, até mais!